Muita gente tem acompanhado parte da mídia declarando que o presidente Bolsonaro está saindo na frente do presidente Lula em relação a apoios, porque nos dias após o primeiro turno da eleição, o governador eleito do Rio de Janeiro, o governador eleito de Minas Gerais, o governador eleito do Paraná e o governador eleito do Distrito Federal já declararam apoio ao presidente Bolsonaro, bem como também o candidato do PSDB em São Paulo. Só que o que a mídia está esquecendo de dizer é o óbvio, que esses candidatos, com exceção do Rodrigo Garcia, que inclusive está sendo nesse momento abandonado pelos seus colegas de partido, né? O PSDB está considerando a atitude do Rodrigo Garcia uma traição. O Rodrigo Maia já pediu para ser desvinculado do governo dele, outros dois secretários também já pediu desvinculação. E existe também a possibilidade de outros nomes ligados ao governo do Rodrigo Garcia debandarem. Existe a possibilidade, inclusive, de assim que acabar a eleição agora em 2022, Rodrigo Garcia seja retirado do PSDB, já que ele nunca foi do PSDB, ele veio do DEM, que atualmente deu origem, né, à União Brasil em fusão com o PSL. Então bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque parece que tá tendo uma espetacularização de parte da mídia para que se tenha uma audiência ali dos dois lados, para saber como é que tá o clima tenso entre Lula e Bolsonaro. E a gente vai entender no jogo ali, na movimentação do tabuleiro, quem realmente tá na vantagem nesse momento. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a vocês que deixassem like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador, é uma das maneiras que vocês têm de manter o nosso canal existindo de forma independente. E se você quiser colaborar de outra maneira, você pode colaborar com o nosso Pix, que é esse aqui, ou basicamente aponta o celular de vocês para esse QR Code aqui, que você pode colaborar com qualquer quantia. Eu quero falar com vocês hoje sobre essas declarações que parte da mídia tem compartilhado aí, que o Bolsonaro largou na frente do Lula no segundo turno, porque conseguiu cooptar vários apoios de governadores para si. E aí trouxeram quem seriam esses apoiadores, né? O governador reeleito do Paraná, o Ratinho Júnior, o governador reeleito pelo Distrito Federal, o Ibanez, o governador reeleito por Minas Gerais, o Zema, o governador reeleito pelo Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, e o governador não eleito em São Paulo, o Rodrigo Garcia. Com exceção do Rodrigo Garcia, Cláudio Castro, Romeu Zema, o Ibanez Rocha e o Ratinho Júnior, eles já estavam com o Bolsonaro desde 2018. Vale lembrar que em 2018 o Ibanez estava lá atrás nas pesquisas, abraçou o Bolsonaro, começou a crescer. Durante a pandemia falou um monte de coisa contra o Bolsonaro, bem como o Caiado também, que atualmente é o governador do estado de Goiás, mas nunca deixaram o Bolsonaro efetivamente. Tanto que o Cláudio Castro é do partido do Bolsonaro, o Rato Júnior, governador reeleito lá no Paraná, é do PSD, mas é da ala do PSD ligada ao presidente Bolsonaro. O Ibanez, apesar de ser do MDB, é bolsonarista também. E o Romeu Zema, vocês precisam lembrar que em 2018 chegou-se até a criticar ele dentro do próprio partido, o Novo, que depois eu vou falar pra vocês algumas coisinhas do Novo aqui, que realizou o sonho, né? Não atingiu a cláusula de barreira e não receberá dinheiro público. Então, já que eles não querem dinheiro público pra fazer campanha, maravilha, bateu a meta. Porém, não conseguiu, através da meritocracia deles, nem manter o mínimo de deputados que eles tinham anteriormente no Congresso. Mas isso é tema para outro vídeo. Então você tem o Cláudio Castro, que é do PL, partido do presidente Bolsonaro, bolsonarista. Você tem o Romeu Zema, que apesar de ser do Partido Novo, desde 2018 está abraçado com o bolsonarismo. Vale lembrar, inclusive, que ele teve um pequeno problema com o partido, porque ele pedia voto pro Bolsonaro ao invés de pedir voto pro João Amoedo, que naquele momento era o candidato do partido na eleição de 2018. O Ibanez Rocha estava lá atrás na pesquisa também e começou a crescer, e o Rato Júnior foi reeleito. Então a gente tem 4 governadores bolsonaristas que já estavam com o Bolsonaro desde sempre. O único que não tinha declarado voto ao Bolsonaro ainda era o Rodrigo Garcia, que não vai, inclusive, agregar muita coisa para o presidente Bolsonaro. Então essa narrativa que parte da mídia tem tentado trazer, em especial a mídia ligada aos empresários bolsonaristas e a mídia ligada à mídia, aquela mídia que é a imprensa régia do governo Bolsonaro, que começa com a letra J e a segunda palavra tem o P também no nome, que eu não vou falar o nome dela aqui agora, mas enfim, eles estão tentando passar a ideia para o público que o Bolsonaro está muito bem. Só que olha quem que está bem se você for analisar as alianças. Quem está bem é o presidente Lula.
Quem conseguiu o apoio do Ciro Gomes e do PDT, Ciro Gomes que fez várias críticas ao Lula no primeiro turno, então o Lula recebeu o apoio do Ciro Gomes, o presidente Lula também recebeu o apoio da Simone Tebet, que é uma figura ligada atualmente à centro-direita ali, e que já declarou que não vai votar branco ou nulo, vai votar no presidente Lula, porque apesar de ela ter várias discordâncias em relação ao presidente Lula, ela reconhece que o Lula respeita a democracia e respeita o Estado democrático de direito, e agora a gente tá vendo toda essa situação aí de articulação acontecendo. Lá no Pará, por exemplo, o Helder Barbalho, que é governador reeleito pelo MDB, teve 70% dos votos no primeiro turno. Ele declarou apoio ao presidente Lula. E detalhe, segundo as pessoas que moram lá no Pará, que entraram em contato comigo, diz que no primeiro turno o Helder Barbalho não fez campanha para presidente, basicamente. Ele fez basicamente campanha para ele e pro candidato a senador que ele queria eleger. Então o Lula no Pará, por exemplo, teve 52,2% dos votos, enquanto o Bolsonaro teve 40,2%. A tendência no Pará é que essa diferença entre Bolsonaro e Lula aumente ainda mais. Até onde a gente sabe, nenhum governador que não seja bolsonarista ou que não tenha sido apoiado pelo Bolsonaro tem declarado apoio a ele. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, todos os governadores que declararam apoio ao Bolsonaro, sejam eles governadores reeleitos ou governadores que tentaram a corrida esse ano agora, que estão com o Bolsonaro, eles já estavam anteriormente. Muita gente está preocupada, Carlito, a gente tem como garantir que o Lula vai ganhar a eleição no segundo turno? Carlito, a gente tem certeza que o Bolsonaro será derrotado? O resultado oficial a gente vai saber no dia 30 à noite, isso é um fato. Mas todas as alianças, todas as negociações que estão encaminhando esse segundo turno dão a entender que a presença do presidente Lula no segundo turno terá uma vitória muito maior de diferença de votos que a vitória do primeiro turno. Porque se vocês somarem, por exemplo, os votos do Ciro Gomes e os votos da Simone, o Lula não precisa ter todos os votos da Simone, nem todos os votos do Ciro para vencer. Precisa apenas de uma parte desses votos. Alguns cálculos ali, dependendo de onde você vai tirar o voto, se é do Ciro ou é da Simone, se precisa ter entre 1/4 e 1/3 dos votos, e ainda tem aquela parcela da população, meus amigos, lembrem-se vocês, que se abstiveram do voto no primeiro turno por alguns motivos. Entre os motivos apontados, inclusive, por algumas pessoas, o tamanho da fila, pessoas que não queriam perder, por exemplo, o horário do trabalho, porque tem gente que não sabe, mas é direito delas irem votar, o patrão tem de montar no dia da eleição um esquema diferente para que todos os funcionários que votem na sua cidade consigam exercer o seu direito ao voto. Então muita gente não sabe disso. Então o segundo turno a gente está começando agora na frente. Essa é a grande verdade. Tanto que tem vários portais aí querendo criar notícias chucras para tentar descredibilizar essas alianças aí, mas não tem jeito. Não tem jeito. Aqui em Sergipe, por exemplo, os dois candidatos que estão no segundo turno estão com o presidente Lula. Estão declarando apoio ao presidente Lula. O Fábio Mitidieri, que é o candidato do PSD, e o Rogério Carvalho, que é o candidato do PT. Tem outros estados brasileiros que isso está acontecendo também. Na Bahia tem uma situação grave, que na Bahia a gente está vendo ali o Bolsonaro tentando se aproximar do ACM-Neto, só que o ACM-Neto não quer se aproximar do Bolsonaro porque na Bahia existiu um fenômeno que a gente chama de Lula-Neto. O eleitor de Lula na Bahia também votou no ACM-Neto. E muita gente viu esse primeiro turno agora com a surpresa, a vitória do Jerônimo na Bahia, o Jerônimo Rodrigues, mas as pessoas que estão fora do Nordeste ou que estão fora da Bahia precisam entender alguns contextos históricos que trazem a eleição do governo do estado da Bahia. A ACM-Neto e a família dele dominam os meios de comunicação da Bahia. A Rede Bahia pertence à família do ACM-Neto, por exemplo. Em 2006, as pesquisas mostravam que o candidato que estava concorrendo com o Jacques Wagner, que naquela época, se não me falha a memória, era o Paulo Souto, venceria a eleição no primeiro turno e que o Jacques Wagner seria derrotado, e o resultado foi o oposto. O Wagner venceu a eleição no primeiro turno e o Paulo Souto foi derrotado. Agora, além dessa questão também de a gente ter ali o presidente Lula envolvido na campanha do Jerônimo, de ter o Jacques Wagner envolvido, ter também o Rui Costa na Bahia envolvido, teve a polêmica do ACM-Neto, que se declarava branco até 2016, aí 2016 se declarou pardo, aí 2020 foi pro TSE, se declarou pardo também, no dia de confirmar os seus dados ali pro TSE, e aí 2 dias depois de confirmar os dados, né, no dia 7 de agosto, tinha até o dia 5 de agosto para confirmar, e aí 2 dias depois, no dia 7, ele solicitou a alteração. E se vocês observarem, inclusive, nessas notícias que estão sendo compartilhadas aí, que o Brasil elegeu a maior bancada negra da sua história, se você for ver as pessoas ali, você conta de dedo quem realmente é preto ou pardo. Por que, Carlito, você conta de dedo se tá escrito lá que a pessoa é preta ou parda? Porque pra justiça eleitoral, o que funciona é a autodeclaração, ou seja, eu posso me declarar indígena se eu quiser lá, por exemplo, eu posso me declarar branco, eu posso me declarar preto ou pardo, é uma autodeclaração. Eu tenho um rapaz que trabalhou comigo aqui em Sergipe, por exemplo, há um tempo atrás, que ele foi candidato a vereador no pleito anterior, ele é preto e declarou que ele é branco.
Então, assim, é uma autodeclaração. E para isso ficou feio pro Assemineto, isso causou um problema para ele lá na Bahia. Ele não quer se juntar ao Bolsonaro, tanto que no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, as informações que estão públicas é que o União Brasil declarou neutralidade, né, que as pessoas podem apoiar quem elas queiram, e a gente tá vendo ali que todas as pessoas que respeitam o Estado Democrático de Direito, que abrem o discurso ali em favor da democracia e contra o fascismo, estão declarando apoio ao presidente Lula. A gente tem já o apoio aberto de figuras importantes ligadas à direita e à direita liberal no Brasil, declarando apoio ao presidente Lula, porque não enxergam no Bolsonaro alguém que respeite o Estado Democrático, alguém que respeite as políticas públicas e alguém que traga segurança para o mercado financeiro. O Paulo Guedes esteve e continua do lado do Bolsonaro até esse momento porque é financeiramente vantajoso para ele. Então fiquem tranquilos, tá? Toda vez que vocês viram notícia aí na mídia, lembrem-se sempre de analisar todos os fatos. Eu sei que vocês não são analistas políticos, na grande maioria, não são cientistas políticos, vocês são o povo, então vocês se informam pela TV, pelo rádio, pela internet. Então a gente sabe que realmente às vezes é difícil de entender, mas não tem nada de novo nas alianças que o Bolsonaro está fazendo. Ao contrário, são aliados históricos do Bolsonaro, inclusive já desde 2018, que estavam, inclusive, alguns deles com medo de se aproximar cada vez mais do Bolsonaro. No caso do Rodrigo Garcia, a questão dele com o Haddad é pessoal. O Eduardo Moreira, inclusive, denunciou isso no ICL dessa semana agora. Existe um problema entre o Haddad e o Rodrigo Garcia, porque, segundo o Eduardo Moreira apresentou lá no trabalho do ICL que ele faz, uma pessoa da família do Rodrigo Garcia estava supostamente envolvida naquele escândalo dos fiscais lá de São Paulo que recebia dinheiro de propina e acabou sendo preso, inclusive. Então, além dessa questão toda de Rodrigo Garcia não ter ligação histórica com o PSDB, de ter vindo do DEM, ele tem um problema pessoal com o Haddad, então por conta disso não teria esse apoio ao Haddad. Mas é bom que as máscaras vão caindo. A gente tá vendo, inclusive, aí quem é o Rodrigo Garcia de verdade. Eu vi muita gente nas redes sociais dizendo que votou no Rodrigo Garcia no primeiro turno, mas que vai votar no Haddad no segundo, porque não votaria jamais no Tarcísio de Freitas, um cara que é forasteiro, que não conhece o estado de São Paulo, que não mora em São Paulo e que não apoia, inclusive, a maneira como o Rodrigo Garcia decidiu declarar o apoio ao presidente Bolsonaro. A tendência é que o Tarcísio Freitas vença as eleições se o resultado for repetido no dia 30 de outubro. Mas pro Bolsonaro em si, o apoio do Rodrigo Garcia traz pouco impacto em resultado efetivo nas eleições. Mas para a presidência da República, em especial o voto do presidente da República, o apoio do Rodrigo Garcia ao Bolsonaro traz pouquíssimo impacto em resultado eleitoral. Comenta o que você achou disso tudo, compartilha esse vídeo com outras pessoas se puderem, se inscrevam no canal, deixa like, me sigam nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo aqui no final do vídeo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.